Edson Vieira da Fonseca Faria, 10 de junho de 61. Edson, você nasceu no Rio de Janeiro, na Rio de Tijuca. Janeiro, isso. Queria que você falasse um pouco para nós da sua infância e como é que você veio para Juiz de Fora, em que circunstâncias? Bom, o que eu me lembro da minha infância já é em Juiz de Fora. Eu vim para cá muito pequeno, o meu pai era bancário e ele foi transferido do Rio de Janeiro para cá. Então viemos, a família inteira, que a essa altura era o meu pai, minha mãe, eu e um irmão. E aqui em Juiz de Fora nasceram mais 3 irmãos, então a minha infância foi aqui, ali naquela região do Alto dos Passos, quando o Alto dos Passos ainda não era o Alto dos Passos que é hoje, né? Era mais tranquilo, a gente conseguia brincar na rua, descer de carrinho de rolimã, Barão de São Marcelino, coisas assim de uma infância comum naquela época e uma infância que deixou boas recordações e boas amizades também. E nessa fase de infância, adolescência e juventude, como é que foi o seu envolvimento com as atividades físicas? Bom, eu tinha problemas, dificuldades respiratórias, tinha asma, tinha bronquite, e numa consulta médica, eu sempre gostei de todas, mas numa consulta médica, o médico recomendou que eu fosse fazer natação. Então eu fui aprender a nadar, fui fazer natação. Naquela época só era possível fazer em clubes que tinham a modalidade, ofertavam a modalidade de forma competitiva, né? Não havia possibilidade de aprender só por aprender. Os clubes mantinham escolinhas para produzir atletas para suas equipes competitivas. E foi nesse contexto que eu aprendi a nadar e comecei a competir, meio a contragosto, né, que não era isso que eu buscava, mas depois eu tomei gosto e fui atleta de natação por muito tempo. Paralelamente a esse comprometimento, na escola, aquela coisa de jogos interclasses, jogos escolas, né, intercolegiais, aí eu, além de nadar, eu jogava um monte de outras coisas, né? Então o meu envolvimento vem disso aí. E você falou da escola e dos clubes. Quais foram os clubes que você frequentou nessa época como nadador e que escolas você estudou? Como é que era a educação física nessas escolas? Bom, vou começar então pelos clubes. Eu comecei no Clube Jardim Glória. Eu morava relativamente perto ali do clube, então nós íamos para lá para treinar, para aprender e tal. O Jardim Glória resolveu encerrar as atividades da equipe de natação e, por conta dessa necessidade de praticar por razões de saúde, eu então fui para o esporte. E no esporte eu continuei praticando até eu estar na metade da faculdade. Na escola, interessante, eu fiz o Jardim da Infância, né, Mariano Procópio, e ali eu tinha uma professora de Educação Física, professora Pátria Zambrano, né? Ela foi professora de Educação Física. Depois eu fui fazer o então primário, né, que era atual, primeira ao 5º ano, ali no Grupo Central, que hoje está reformado e tal, mas era uma escola central, Delfim Moreira, né, era a escola, o nome da escola. Quando eu fui fazer o científico, não, o ginásio, aí eu fui para o Machado Sobrinho, que também é ali na região central. Depois eu fui para o CTU, mas não concluí o CTU, o curso técnico. Eu fui até o 2º ano, vi que não era nada daquilo que eu queria para mim, aí eu saí, fiz 3º ano integrado e vestibular para Educação Física, então vim para cá. A tua escolha pela Educação Física foi fundamentada nessa vivência como atleta, né, como praticante de atividades físicas. Fala um pouco como a tua família recebeu essa escolha e que ano você entra aqui na
Olha, nós estamos falando do final da década de 70 do século passado, né? A educação física como área profissional era muito incipiente ainda. E o curso técnico, ele direcionava as pessoas, os alunos, para a área de engenharia, que era uma área que vinha recebendo muito incentivo. Era a época do milagre brasileiro, né? Assim, pouco depois disso, muitas construções, obras, produzir infraestrutura para um país que ia se desenvolver loucamente. Depois viu-se que não era bem assim, mas... então, era um período muito difícil, porque o que eu estava fazendo era me deslocar de uma área consolidada, de uma área que era vista por todo mundo como muito promissora, e ir para uma área que a maioria das pessoas ignorava solenemente, que não tinha muitas expectativas de como poderia ser e tal. Por incrível que pareça, eu não tive muitas dificuldades em casa. Os meus pais perguntaram várias vezes se era isso mesmo que eu queria, se eu tinha clareza do que eu estava escolhendo, se era essa mesma a minha opção. E quando eu afirmei, reafirmei que sim, não senti reprovação nem nada, não senti nenhuma dificuldade maior. Senti uma preocupação da parte deles, né, mas, vamos dizer assim, deixaram por minha conta. Isso acho que muito por conta da época em que a educação física ainda não tinha a penetração social que ela tem hoje, né? E mesmo hoje também às vezes seria uma situação para se pensar com cautela. E você entrou aqui na FAIFID, então, que ano, que lembranças você tem desse momento do curso? Bom, eu entrei na FAIFID em 1979, né? E aquela época o curso era feito em 3 anos. Então eu cursei 79, 80 e 81. Terminei em dezembro de 81 o curso. As lembranças que eu tenho, em termos do relacionamento entre as pessoas, era uma época muito, vamos dizer assim, romântica, entendeu? Porque as pessoas que estavam aqui, todas tinham uma trajetória semelhante à minha, todos tinham envolvimento com esporte, com dança, com manifestações da atividade física, né? Então nós nos conhecíamos de outros contextos. Você chegava aqui, claro que você era tratado como calouro, trote, essas coisas todas, mas num ambiente no qual você já conhecia a maioria das pessoas, por conta do envolvimento com jogos intercolegiais e outras atividades esportivas que a gente acabava participando. Então foi uma época muito gostosa, né? Eu me sentia assim, concretizando uma intenção numa área que eu me via trabalhando o resto da vida nela. A faculdade, fisicamente falando, era muito diferente. Ela tinha o ginásio, que hoje é o ginásio antigo, não tinha piscina, não tinha o ginazinho, ela tinha aquele prédio de salas de aula lá, que era menor do que é hoje, porque ele foi ampliado, o ginásio, 4 quadras polivalentes, nessa parte aqui mais alta, o campo de futebol com a pista de atletismo de terra batida. Essa era a Faculdade de Educação Física. Enquanto eu era aluno, a piscina foi construída e ela foi se ampliando em termos de infraestrutura. Ela nunca parou de se ampliar, ela foi se enriquecendo em termos de infraestrutura até chegar no que é hoje. E professores e professoras dessa época, que lembranças você tem? Fala um pouco do docente que te formou. A faculdade naquela época não era uma faculdade, era um departamento que estava vinculado ao ICBG, que era na época, né? Então nós éramos um departamento do Instituto de Ciências Biológicas e Geociências. Era um curso que tinha muita movimentação dentro do campus, porque nós tínhamos
professores da área básica, né, que envolvia anatomia, biologia, fisiologia, etc., bioquímica, lá no ICB, a parte de formação para docência na Faculdade de Educação e no Departamento de Educação Física, a gente tinha o professor Hamlet Perniza e a professora Inês Passos, que eram professores de atletismo. Eu tive aula de natação com o professor Carlos de Campos Sobrinho, que foi o idealizador do curso, né, que contribuiu fortemente para que o curso existisse, mas ele já estava no fim da carreira dele, e eu tive a satisfação de depois de graduado, participar do concurso para preencher a vaga dele, porque ele se aposentou, né? O Bassoli, né, Paulo Roberto Bassoli, o Emerson Amorim, Rômeu Janik, foram meus professores na área de ginástica, que ainda contava também com a Maria Helena Ramalho e com a Vânia Baroni Jones. A professora da área de dança foi a Maria Inês Bezerra, e enquanto eu estava aqui como aluno, chegaram a professora Helenice, também na área de ginástica, né? E a professora Emiliana já estava aqui, mas eu não tive aula com ela, porque na minha época havia currículo diferente para alunos do sexo masculino e do sexo feminino. Então a Emiliana trabalhava com a ginástica artística, que então era chamada de ginástica olímpica, para as alunas, não é? Então eu não tive aula com ela por conta disso. E Edson, você falou da tua vinculação posteriormente à graduação como professor, né, da casa. Mas antes de falar das tuas experiências como professor propriamente, a gente está no momento de completar 50 anos, né, do nosso curso de Educação Física na UFJF. E você passou por um momento enquanto estudante e foi se envolvendo por grande parte desses 50 anos aqui, né, em diversas frentes. Como é que você analisa as mudanças que a gente teve de concepção na área, as mudanças curriculares que você já falou um pouco, né, a questão do curso separado, né, o currículo separado para homens e mulheres? Queria que você sintetizasse um pouco dessas mudanças ali do final da década de 70 até os dias de hoje, 2023, da nossa área da educação física, e como é que isso também afetou o nosso currículo. Olha, eu vejo alguns ciclos, se é que eu posso chamar assim. Quando eu estava aqui na condição de aluno, o curso era muito recente e havia um claro predomínio das ideias que foram estruturadas na proposta original do curso. E, consequentemente, havia também uma visão que predominava entre os professores que eram mais antigos, professor Perniza, professor Inês, professor Carlito, professor Aldemir Negrão Martins, que era do ICB, mas bastante envolvido com o curso de Educação Física, né? Só que, à medida que o curso foi se estruturando, o corpo docente foi se ampliando, e se ampliando em grande parte com professores mais jovens, que vinham de Belo Horizonte, graduados pela UFMG, e outros que eram formados aqui mesmo, na UFJF. Caso, por exemplo, do Paulão, meu caso, né? Então, houve um momento em que visões diferentes de educação física coexistiam no corpo docente. Mas essa coexistência não significa que ela era tranquila. Havia uma demanda por mudanças capitaneada, sobretudo, por esses professores mais jovens. E, num determinado momento, essa mudança pôde ser feita. Eu simbolizaria esse momento como um momento em que o professor Rômeu Janik assume a direção do Centro Olímpico, que era um órgão suplementar que cuidava da infraestrutura em que o curso de Educação Física desenvolvia suas atividades, e o professor Paulão assume a coordenação do curso.
Que ano era isso, você lembra? Isso era por volta de 83, 84, 85, por aí. Então, estando professores que tinham uma linha de pensamento diferente nesses postos que eram chaves, né, foi possível iniciar um processo de discussão curricular. Em 1986, eu já era professor, eu entrei aqui em 83 como professor. Em 1986, esse grupo mais jovem já ocupava a coordenação de curso e a chefia do departamento, além da direção do Centro Olímpico. Então, houve uma mudança curricular que levou em consideração discussões que estavam acontecendo no país inteiro sobre a educação física e que traziam uma visão diferente daquela com que o currículo tinha sido concebido. Então tem uma primeira mudança aí, e depois esse processo de discussão curricular me parece que sempre foi uma coisa que aconteceu aqui. Em alguns momentos com um caráter mais resolutivo, e aí a gente conseguia produzir um novo currículo, levar esse currículo para aprovação pela universidade, mudava o currículo que era oferecido aos alunos, e em alguns momentos não tinha esse caráter resolutivo, mas possibilidades para mudanças no currículo vinham sendo discutidas, o que de alguma forma facilitava as discussões quando chegasse um momento mais resolutivo. Então, eu vejo que a gente vem tendo ciclos ao longo do tempo dessa forma, né? E boa parte desses ciclos acompanham as discussões que a área vem fazendo como um todo, porque não há como comparar a visão que você tem hoje de educação física, seja considerando a licenciatura, seja considerando o bacharelado, com a visão que presidiu a organização do primeiro currículo lá, estruturado pelo professor Carlito. Você também teve um envolvimento forte, né, com movimentos, com o movimento docente, com movimentos específicos do campo da educação física, com cargos de gestão na universidade. Queria que você falasse um pouco dessa tua vivência no campo da educação física, né, no movimento docente, no movimento da regulamentação da profissão, por exemplo, e também no campo da gestão da universidade. Fala um pouco para a gente como é que foi essa experiência. Logo no início da minha vida como docente aqui, em 1986, a cidade de Juiz de Fora não tinha um estádio para abrigar os jogos de futebol das equipes profissionais que disputavam campeonatos à época. E o prefeito da cidade, Tarcísio Delgado, teve a ideia de usar o campo de futebol da universidade como base para construir o estádio municipal de Juiz de Fora. Lançada essa ideia, a ideia sem que houvesse nenhuma discussão, sem que houvesse nenhuma conversa, foi assim rapidamente abraçado pelo reitor da época, professor Sebastião Massicano Ribeiro. E, contrariamente ao que a maioria das pessoas poderia imaginar, nós nos reunimos no Departamento de Educação Física, discutimos e entendemos que seria prejuízo para nós, para o desenvolvimento do curso, para o desenvolvimento das atividades, do que a gente imaginava que poderia vir a ser a faculdade, que o estádio municipal ocupasse o espaço do nosso campo. Nós vimos universidades que fizeram isso e nunca mais tiveram acesso ao campo. A própria UFMG perdeu o Mineirão, a Universidade de Mato Grosso também. Então, a gente foi pesquisar, foi buscar informações sobre esse processo e nessa época eu acabei assumindo a chefia do departamento. A Helenice era a chefe do departamento, ela se afastou por conta de questões de saúde, eu, que era subchefe, assumi a chefia. Então nós começamos a circular pela universidade e aí a minha participação nos movimentos, né, docentes facilitava o contato, eu conhecia as pessoas e nós íamos levar a informação de qual era a visão da educação física
sobre essa proposta. A maioria ficava surpresa, entendia que a gente queria pedir que isso fosse aprovado e a gente pedia exatamente o contrário. Acabou que, felizmente, a meu ver, a universidade rejeitou essa possibilidade, né? Mas isso mostra um envolvimento em cargos de chefia, porque era 1986, eu entrei na universidade em 1986, eu entrei na universidade em 83. Então, desde cedo eu fui, vamos dizer assim, de alguma maneira levado a isso. Logo depois eu fui coordenador de curso, numa época em que eu acabei, né, no meu período como coordenador, a gente acabou de consolidar uma reforma curricular e então essa reforma foi feita. Por conta de ser coordenador de curso, eu passei a frequentar reuniões do CEP, que era o conselho que reunia as coordenações de todos os cursos da universidade. E lá no CEP, eu me tornei representante do CEP no conselho universitário. Então, passei a circular pelos conselhos da universidade, passei a ter uma visão mais ampla dos problemas que são discutidos na universidade como um todo e conheci outras pessoas. Por conta dessa vivência, quando o professor René assumiu a reitoria, eu fui convidado para trabalhar na pró-reitoria de ensino que existia à época. Eu fui convidado para trabalhar como coordenador de graduação. E então eu estava, em 91 foi criada a faculdade. O departamento deixou de existir, foi criada a faculdade com os 3 departamentos. Na primeira eleição para a faculdade, o professor Paulão foi eleito e eu era vice-diretor. Eu fui eleito vice-diretor. O mandato do René se inicia na metade do nosso mandato aqui. E conversando aqui na unidade, entendeu-se que era importante ter alguém da educação física na gestão universitária. Então, fui ser coordenador de graduação na pró-reitoria de ensino. Logo depois disso, um ano e meio depois disso, o então pró-reitor adjunto se afasta da universidade e aí eu me torno pró-reitor adjunto de ensino. Termina o mandato do professor René, é eleita a professora Margarida, que me convida para ser pró-reitor de graduação. Eu, então, ocupo a pró-reitoria de graduação durante a primeira gestão da professora Margarida. Ela é reeleita e, na segunda gestão dela, ela me chama para que eu ocupe a pró-reitoria de recursos humanos. Era uma pró-reitoria recém-criada, tinha sido criada no primeiro mandato dela e foi um período de muito aprendizado para mim, porque eu tive que trabalhar numa área que era mais distante daquilo que eu vinha fazendo habitualmente. E terminado esse período, eu participei do conselho, fui eleito como não é delegado, conselheiro do Conselho Regional de Educação Física aqui de Minas Gerais. Eu tinha muitas questões sobre como deveria ser o funcionamento de um conselho que estava recém-instituído e eu entendi que ficar falando pelos corredores, falar aqui na faculdade e não chegar lá o que eu pudesse propor, não ia adiantar nada. Então eu quis ir falar lá dentro para dar a minha contribuição, o meu entendimento sobre como deveria funcionar. Participei do conselho por algum tempo e depois me afastei e voltei. Quer dizer, eu nunca parei de trabalhar, de dar aulas, eu estava afastado da gestão universitária. E mais recentemente eu voltei a trabalhar na administração central, agora, né, na gestão do professor Marcos Davi, ocupando a função de secretário-geral.
que é a função em que eu me encontro nesse momento. Então, assim, é um pouco da minha trajetória isso aí que eu acabei de falar. E aí, estamos no momento que você acabou de se aposentar, né? Então, eu queria aproveitar esse momento para perguntar para você se a ficha já caiu e o que você pensa para os próximos 50 anos da nossa faculdade? Carlos, a ficha não caiu. Hoje, exatamente, faz um mês que a minha portaria foi publicada no Diário Oficial. Então, hoje tem um mês que oficialmente eu estou aposentado. Mas é uma aposentadoria esquisita, porque eu deixei de cumprir as minhas tarefas como professor, mas eu continuo exercendo as funções do secretário-geral. Foi um compromisso que eu assumi com a gestão e eu vou, a menos que eles me demitam antes, mas eu vou, a princípio, até abril, junto com eles, que é quando termina o mandato. Então, em termos daquela história de que você aposentou, você perde contato com o trabalho, deixa de exercer um trabalho dessa natureza, isso eu não estou vivenciando. Então, a ficha não caiu por conta disso. Mas algumas coisas eu já consigo perceber. É uma dificuldade você se dividir entre uma função administrativa e a docência. Porque você está pensando em problemas administrativos, aí da hora da aula, você tem que vir dar aula. E a cabeça não muda, né, o foco tão rapidamente. Então, isso era uma dificuldade que eu já não tenho mais. Né? Sobre esse aspecto, a vida melhorou. Mas, por outro lado, dar aula sempre foi algo muito prazeroso para mim. E isso faz falta. É algo com que eu vou ter que me acostumar. Agora, já me colocando um pouco na condição de quem está fora, né, e começa a olhar para os próximos 50 anos, como você falou, eu posso falar qualquer coisa porque eu não vou estar aqui para conferir. Então, mas assim, eu acho que a Faculdade de Educação Física aqui, ela vem traçando uma trajetória em que ela vem ampliando as suas áreas de atuação, né? Então ela começou como um curso de Educação Física, passou a fazer trabalhos de extensão, incorporou uma pós-graduação, consolidou a pós-graduação, a atividade de pesquisa passou a fazer parte do cotidiano da faculdade. Então, ela vem crescendo, ela vem incorporando novas atividades, e isso sempre de uma forma articulada com o desenvolvimento da área. Muitas vezes ela contribui para esse desenvolvimento e em outras situações ela traz para dentro da faculdade elementos que estão em discussão aqui e que acabam conformando as ações que são desenvolvidas aqui. A minha expectativa é que a faculdade continue nesse processo, continue buscando ampliar cada vez mais o que ela oferece para os alunos, o que ela oferece para a sociedade, que ela continue se preocupando com o padrão de qualidade com que ela faz isso, não é simplesmente fazer, é fazer muito bem feito, né? E que ela busque articulação cada vez maior, né, com os setores da sociedade que demandam algum tipo de articulação com a educação física, com trabalhos qualificados nessa área, porque isso representa, a meu ver, oportunidades para os nossos docentes e para os alunos, né, para os futuros docentes, aqueles que estão no momento no processo de formação inicial. É basicamente o que eu espero. É isso, Edson. Queria agradecer seu depoimento e vou te dar uma chance final para a gente encerrar. Queria que você falasse desse amor pelo Botafogo. Isso também é um elemento importante para que eu esteja aqui, porque quando o cara sabe escolher, né, o time para torcer, significa que ele tem uma boa visão da área e que vai dar tudo certo. Viva a democracia! Viva sempre!